Olá! Rotular a base do seu pilar pode aumentar o momento do trator na sua fundação. Espera, como assim? Se eu coloco uma rótula em uma estrutura, deveria eliminar o momento do trator. Muitos engenheiros iniciantes pensam que isso acontece. Não é o que acontece, tá? Se você tinha ideia que era isso, não é. A questão que acontece é a seguinte. Quando a gente tem uma rótula num ponto da estrutura, eu não vou rotular a estrutura, não. Você vai rotular um ponto da estrutura. Eu vou rotular esse ponto aqui, beleza? Você rotulou um ponto da estrutura, o que vai acontecer é que você vai enviar esses esforços que estão naquela região onde você rotulou para outro ponto, correto? Você não vai eliminar, não. Você vai tirar os esforços de um lugar e mandar para outro lugar, tá? Você vai falar, os esforços estão aqui, ó, vai para outro lugar, e eles vão, correto? Então, vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui. Modelei uma casa. Ah, mas é uma casa, um prédio de 8 andares. Não, uma casa aqui, a gente já vai ver esses efeitos, correto? A questão que a gente tem aqui é o seguinte. Nós temos uma casa, telhado cerâmico, laje, de um térreo ali normal, viga baldrame, e o solo não seja muito bom nos primeiros metros, o que eu fiz? Modelei uma estaca. Então, uma estaca descendo, digamos, uns 3 metros ali de um solo bem fraco, depois ela pega um solo mais forte e apoia, digamos, a 6 metros. Ok? Tem uma estrutura. Se o solo nos primeiros metros é uma argila mole e tudo mais, não tem como apoiar nela, né? Então eu coloquei ali, os primeiros 3 metros eram um SPT menor que 5, desce até chegar no solo mais de resistência. Faz uma estaquinha de 25, escavado normal, funciona tranquilamente. A questão é o seguinte, vamos dar uma olhada no momento fletor dessa estrutura. Momento fletor dos elementos verticais, eu tenho isso aqui, ó, tá? Então eu tenho os pilares sofrendo momento fletor, normal, pilares sofrem momento fletor, e eu tenho as minhas estacas aqui sofrendo momento fletor também. A questão que muitos engenheiros pensam, mas eu tenho momento fletor na minha estrutura, eu não quero momento fletor na minha estrutura, minha estaca aí não pode ter, não. Imagina, eu vou ter que armar até lá embaixo, ter que colocar, fazer uma ferragem de 6 metros descendo na estaca, eu vou começar a colocar a estaca e nem vou conseguir ver o fundo dela. Não tem como, não vou colocar. Então, se eu quero tirar esses esforços, eu vou rotular. Tá? Então eu vou rotular ali a base do meu pilar. Vou rotular a base do meu pilar, vou eliminar o setor na minha estaca. Muitos engenheiros pensam isso. A questão é, vamos lá, segundo modelo. Aqui do lado, o mesmo modelo. A única coisa que eu puxei ele para o lado e coloquei uma rótula na base do pilar. O que vai acontecer aqui? Claro, digamos, na base, abaixo da baldrame, no caso, certo? Mas a questão é, olhando os esforços, o que aconteceu? Realmente, no topo da estaca não tem momento fletor aqui, ó. Posso ver que começa com 0, mas conforme eu vou descendo, surge um momento fletor. Como assim? De onde está surgindo o momento fletor? Basicamente, eu tenho uma casa, tá? Se eu tenho uma estrutura, qualquer que seja a estrutura, tá? Se for qualquer outra estrutura, pode ser mais crítico, mas mesmo uma casa, ela vai ter esforços horizontais. Toda estrutura sofre de esforços horizontais. O principal, né, que basicamente toda estrutura sofre, é o vento. Mas eu preciso considerar vento em uma casa? Precisa. Por quê? Porque é muito comum, você vai caçar no Google, vai ver. Muitos casos, dá uma ventania, uma casa destelhada, uma casa sofre patologias, uma casa dá problemas. Tá? É só uma casa. Mesmo assim, é possível dar problemas até mesmo em uma casa, por causa de vento, por causa de uma estrutura mal dimensionada, correto? Então a gente tem que considerar vento mesmo no dimensionamento de uma casa. A questão é, o vento vai gerar uma carga horizontal. Gerou uma carga horizontal. Se eu tenho uma carga horizontal, ela vai gerar uma cortante nos pilares, correto? A gente sabe que a cortante é a derivada do momento. Então, se eu tirar ao contrário, eu posso pegar o momento, eu posso pegar a cortante e integrar ela, né? Aplicar cálculo 1 e 2 ali, né? Integro a minha cortante e eu tenho o meu momento. Se a cortante não é 0, eu tenho momento, ok? E o momento está aumentando ou diminuindo, mas a questão é, se eu tenho cortante, eu tenho um vetor andando, tá? Ele não está parado, ele está crescendo ou diminuindo. Se eu tenho cortante, então, está acontecendo o quê? Que, como eu vou ter cortante, porque eu tenho carga horizontal, minha estaca tem que resistir cargas horizontais, ela vai estar sofrendo momento, certo? Então, essa estaca aqui também vai estar com o momento fletor até a base. Não, ela vai estar armada, vai ter que ser armada até a base. Nesse modelo aqui, se eu seguir esse modelo,
tem que seguir armada até a base. Ah, mas é muita coisa, não tem como. O momento extrator vem até os 5,5 metros aqui, eu tenho que armar até os 5,5 metros. Bom, na verdade, a gente até tem uma folga aqui, né? Que é o quê? Bom, porque, vamos pensar uma coisa. Eu tenho uma estaca. Tá? Uma estaca, ela tem basicamente, ela é uma peça de concreto. Tá? Então, ela pode falhar tanto falhas de concreto, quanto falhas como estaca. Que seria o quê? Uma estaca pode falhar, então, exemplo, eu coloco uma estaca de 25 de diâmetro e subo um prédio de 8 andares em cima dela. Antes de chegar no terceiro andar, essa estaca já vai recalcar. Não vai dar certo. Então, uma estaca pode falhar por recalque. Se ela falhar por recalque, não tem muito o que fazer, tem que redimensionar. A questão é, os outros métodos de falha são métodos relacionados ao concreto, ou seja, ela pode falhar por cisalhamento, só que o cortante aqui não é tão alto para ser o caso. Ela pode falhar por compressão excessiva ou por tração excessiva, correto? A gente tem outra questão, que é o quê? Que a nossa norma 622 fala que a gente não pode sair aplicando carga adoidada numa estaca. A gente tem aquele limite de pressão de 5 MPa, ou seja, 50 kg por centímetro quadrado. Se eu tenho uma estaca pequena, claro, geralmente ela vai recalcar antes. Mas se eu tenho um solo muito forte lá embaixo, talvez eu tenha que aumentar o diâmetro da estaca para garantir que ela resista, correto? Onde usa as cargas de compressão. Sabendo isso, a única maneira que a estaca vai falhar, na prática, né, porque a compressão é limitada, se ela não for armada, que é o padrão de estacas, ela vai falhar na tração, correto? Compressão e tração são o contrário, então vamos imaginar o seguinte, está aqui a minha linha neutra da estaca, correto? Essa cadeta aqui é linha neutra. Bom, o que vai acontecer? Tá aqui, eu vou pegar uma compressão, vai comprimir minha estaca, correto? Monta aqui minha mão é a compressão. Se eu aplicar um momento extrator, vai começar a tracionar de um lado, correto? Desde que o momento extrator aplicado não chegue a levantar aqui a ponto de tracionar, não é problema, correto? Então, por minha estaca estar comprimida, ela ganha uma capacidade de resistir o momento extrator. Tá? Quanto que é isso? Ela vai resistir 1 tonelada de força-metro, 2 toneladas de força-metro. Não. Tem engenheiro por aí falar. É 1 tonelada de força-metro, é 2, é 1,5, tanto faz. Não. A questão é só a gente calcular. Tem uma regra básica, que ele é baseado na carga, né? Porque uma estaca pequena resiste menos, uma estaca maior resiste mais, tá? Ah, uma estaca de 25 a 60 resiste a mesma coisa. Não. Tá? Qual que é, digamos, uma fórmula básica que a gente vai utilizar, tá? Tem uma lógica por trás disso, não estou inventando, não estou tirando, não. Tem uma lógica muito simples por trás disso, que é o quê? Vamos dar uma olhada, primeira coisa, na carga axial nessa estaca, tá? É uma fórmula simples que a gente vai aplicar agora, que é o seguinte, ver valores máximos. Bom, essa estaca aqui, ó, ela tem uma carga, a menor carga nela, inclusive eu sei disso, eu vou olhar essa estaca aqui, porque é estaca crítica, né? Olhar o monitor aqui, ó, eu vejo que essa estaca aqui tem 0,562 aqui e 0,173 aqui, as outras têm menos. Mesmo nesse voo aqui, ó, essa está aqui da direita, está com 0,232, as outras estão com 0,231. Praticamente a mesma coisa, mas essa aqui ainda está mais solicitada. Então eu vou fazer o quê? Pode seguir. Isso aqui eu depois vou mostrar o formulário. Mas a questão é, eu vou pegar a carga axial na minha estaca, correto? Eu vou olhar o quê? Bom, essa estaca aqui ela tem 4,376 toneladas da força, majorado. Então, calculadora, 4,376, beleza? Dividido isso aqui por 1,4 para ter a carga real da minha estaca. Então, minha estaca tem na prática 3,12 toneladas, né? 3,125. Vou multiplicar isso aqui pelo diâmetro da minha estaca, correto? E eu vou dividir isso aqui por 8. Então, minha estaca tem 25 de diâmetro, dividido por 8, eu tenho o quê? Que essa estaca resiste 0,097 toneladas de força-metro, correto? Então, até chegar, digamos, quando chegou em 0,097, não preciso mais de armadura ali, certo? Então isso eu sei. Tá, mas de onde vem essa fórmula? Essa fórmula é basicamente pegar aquelas fórmulas que tem e analisar elas, tá? Vou mostrar aqui a dedução lógica, que é o quê? Basicamente, primeira fórmula, FAP, força sobre área igual a pressão. Beleza. Qual que é a área de uma estaca? Bom, a área de uma estaca, um círculo, uma estaca circular normal escavada, diâmetro ao quadrado multiplicado por π sobre 4. Normal, essa fórmula aí, ensino médio. Bom, se eu tenho dividido, é igual a multiplicar, tá? Menos com menos dá mais, dividido com dividido dá multiplicado. Então, eu tenho que, jogo esse dividido aqui, lá para cima. Então, 4F dividido pelo diâmetro ao quadrado sobre diâmetro ao quadrado vezes π, eu tenho a minha pressão na minha estaca, correto? Então, eu vou pegar, essa aqui é a minha fórmula da pressão, beleza? Bom, sabendo isso, tem uma outra fórmula, que é o quê? Que é a resistência, digamos, a resistência da minha seção da estaca ao momento extrator, a flexão. Essa fórmula é padrão para qualquer área circular, que é o quê? Que é
o diâmetro ao cubo vezes π sobre 32. Isso aqui é também formulário, tá? Isso aqui, pegar qualquer formulário de resistência de materiais, esse é o fórmula do W. Tá? Imaginando estrutura elástica. Ah, quem sabe dá para ir lá, otimizar e pegar um pouquinho do plástico. Até dá. Mas eu não quero isso, eu quero uma fórmula simples que vai me garantir a estrutura funcionando perfeitamente bem com a fórmula, sem complicações exageradas. Tá? E a terceira questão que eu tenho é, o momento fletor resistido de qualquer seção é o W, que é a minha resistência à fricção, multiplicada pela pressão que eu posso aplicar na minha estaca. Que eu sei que é a compressão da minha estaca. Então, se a minha estaca está comprimida, eu posso tracionar o mesmo valor. E aí eu tenho o quê? Basicamente, vou pegar o momento resistido, né? É o W vezes P. Então, vou pegar essa fórmula do W e jogar aqui, ó, diâmetro ao cubo vezes π sobre 32 e 4F sobre diâmetro ao quadrado sobre π. Tá? Então, eu só vou multiplicar esses dois valores. Que daí eu faço o quê? Bom, vou ter essa resolução aqui, ó, que é 4 diâmetro ao cubo π sobre F. Né? Peguei esse aqui, diâmetro ao cubo π, 4F, então 4 diâmetro ao cubo π, F. Correto? Está aqui em cima. Embaixo, 32 diâmetro ao cubo, diâmetro ao quadrado π. Tá? Então, 32 diâmetro ao quadrado π. Sabendo isso aqui, então, 4 dividido por 32 vai dar 1/8, dividido por 8, né? Fica dividido por 8. Diâmetro ao cubo dividido por diâmetro ao quadrado fica diâmetro. Π sobre π desaparece e F fica. Então, aconteceu o quê? Que o momento fletor resistido a uma estaca é diâmetro multiplicado pela força na estaca, né? Dividido por 8. Derivação lógica. Tá? Que, como a nossa carga, a nossa força na estaca é uma carga axial, diâmetro multiplicado pelo N sobre 8 é o momento fletor resistido na estaca. Correto? Dedução lógica. Não, tá errado, não. Isso aqui eu não estou inventando, não estou tirando de lugar nenhum. Tá? Se alguém perguntar, tá aqui a fórmula. É muito fácil de aplicar. A questão é, tem uma dedução lógica. Uma estaca maior resiste mais. Pega a carga, multiplica pelo diâmetro e divide sobre 8. Tá aí. Você pode aplicar esse fletor aqui sem nenhum problema, sem armar sua estaca. Correto? Voltando para cá então. Bom, eu sei que minha estaca resiste 0,097. Certo? Então vou dar uma olhada no momento fletor da minha estaca. Voltando para cá. Tem que armar esse ponto 5? Tem. É mais que ponto 0. Tem que armar, tem que armar. Aqui tecnicamente não precisaria, mas abaixo precisa, então tem que armar também. E até eu chego aqui, ó, que, vamos pensar aqui, ó, meio metro, 1,5 metro, 2,5 metros, 3,5 metros, 4,5 metros, tem que passar dos 4,5 metros, tem que armar mais ou menos até os 5 metros, ok? Então, em uma casinha, nesse modelo estrutural, eu tenho que colocar 5 metros de armadura na minha estaca. Ah, mas se eu rotular? Vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente está com 5 metros de armadura aqui, correto? Bom, rotulei ali a base do meu pilar. Aconteceu o quê? Ponto 68, tem que armar o máximo que eu resisto aqui. Até posso dar uma olhada na carga axial novamente, mas carga aqui agora, dá uma olhada aqui na carga axial máxima, né? O que eu tenho aqui? Agora a carga axial 4,362. Antes era, aqui do lado era 4,376. Então, tecnicamente tem uma pequena diferença, mas é 4,3 de qualquer maneira. Então, a gente pode deixar isso aqui, a mesma coisa. A questão é, monitor aqui novamente. Tem que armar ponto 33? Tenho. Tem que armar ponto 326? Tenho. Tem que armar ponto 232? Tenho. Tem que armar ponto 092? Opa! Agora chegou no limite. Agora tem um pouquinho mais de resistência. Então, ainda assim, meio metro, 1,5 metro, 2,5 metros, 3,5 metros, 4,5 metros. Então, eu rotulo o topo do meu pilar, o topo da minha estaca, a base do meu pilar, em vez de ser 5 metros, é 4,5 metros. Não compensa, né? É quase a mesma coisa. Todo esse serviço aí por causa de 10% de redução da armadura. Não, não compensa. Então, sabendo isso aqui, para que rotular o topo do meu pilar, o topo da minha fundação, a base do meu pilar? Tecnicamente não compensa. E realmente, se o seu objetivo é eliminar a armadura do meio da estaca para baixo, você não tem que rotular o topo da estaca. Você tem que rotular o ponto que você não quer armadura, o ponto que você não quer momento. Correto? Se eu não quero momento aqui, eu vou eliminar a armadura aqui. Certo? Eu vou eliminar o momento aqui. A questão é, vamos dar uma olhada aqui uma situação. NBR 1022. Nossa NBR 1022, ela tem aqui, ó, parâmetros aqui para estaca em loco. Uma estaca escavada sem fluido normal, estaca em brock, estaca normal que a gente vai fazer numa obra pequena que não tem água, é o que? A gente tem que armar ela. Comprimento útil que eu tenho que colocar, não adianta, eu tenho que colocar essa armadura 2 metros, ok? Então, eu tenho uma estaca. Eu tenho que armar os primeiros 2 metros. Ah, não, vou rotular o topo. Não importa, você tem que armar 2 metros a sua estaca, correto? Então, voltando para o nosso modelo, eu tenho o quê? Que, mais ou menos aqui, barra nova aqui, ó,
dessa linha aqui para cima, não é problema ter momento. Tá? O que eu não quero é daqui para baixo, correto? Então, se eu quero que minha estaca não tenha armadura dos 2 metros para baixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rotular dos 2 metros para baixo. Eu não tenho que... vou rotular aqui o topo. Não. Você tem que rotular onde você não quer o momento. Vou rotular qualquer... Não. Você tem que rotular onde você não quer momento. Então, eu não vou colocar um rótulo aqui e eu não vou deixar tudo engastado. Eu quero minha casa só com 2 metros de armadura. O modelo estrutural correto é esse aqui, ó. Tá? Esse é o modelo estrutural, onde eu tenho a minha estaca, descendo aí, nesse caso, 2,5 metros. Gerei uma rótula aqui, gerei uma rótula logo abaixo novamente, para eliminar qualquer chance de ter uma cortante, porque eu gerei 2 rótulas, gero 2 rótulas uma em cima da outra, eliminei a resistência à cortante, correto? Então, eliminei totalmente a resistência à cortante abaixo dos 2,5 metros. O que vai acontecer? Agora sim, o que vai acontecer que é, eu não quero armadura depois dos 2 metros, eu vou eliminar momento depois dos 2 metros. Qual que está sendo os esforços agora? Agora vai ter os esforços que a gente espera quando eu quero armar uma estaca 2 metros. Aqui, ó. Correto? Então, eu tenho lá no topo, onde está armado obrigatoriamente, um anti-estrutor ainda. Mas, o que acontece aqui? Depois de meio metro, que eu tô lembrando que eu rotulei ali, tirei essa série de rótulas aqui, basicamente, todas as cargas horizontais têm que ser resistidas das rótulas para cima. Então, os primeiros 2 metros estão resistindo todas os primeiros 3 no caso, né? Mas os primeiros 3 metros estão resistindo totalmente esses esforços de carga horizontal. Então, chegou aqui, nesse ponto aqui, não tem mais cortante. E aí, realmente, eu tenho que eliminar a cortante para eliminar o momento. Eu não quero eliminar o momento para eliminar o momento. Não, eu quero eliminar a cortante para eliminar o momento. Quero eliminar a fonte do meu problema, não só o meu problema. Correto? O que aconteceu aqui é que agora, lembrando que eu tenho aquela resistência limite de 0,97, bom, a 1,5 metro eu já tenho aqui, ó, meio metro, menos que 0,097. Correto? Então, até poder descer um pouquinho mais essa rótula. A questão é, rotulando do ponto que eu não posso ter armadura para baixo, eu elimino esses esforços. Tá? Então, você quer uma estaca de 2 metros? Rotula 2 metros abaixo da base dela. Não, eu vou rotular o topo. Não, você vai rotular 2 metros abaixo. Só que tem uma questão. Rótula não sobe com momentos. Isso a gente já sabe. Aqui eu tenho ponto 57. Antes eu tinha ponto 562. Então, como eu rotulei aqui embaixo, aconteceu o quê? Aumentou o momento no topo. Tá? Não tem como. De qualquer maneira, rotulei, eliminei os esforços, eles vão ir para outro lugar. Não tem como desaparecer com eles. Vai surgir em outro lugar, correto? Então, modelamos a estrutura. Eu quero eliminar o momento. Eu coloco a rótula onde eu quero eliminar o momento. Não onde eu quero não ter armadura. Não em qualquer ponto específico. Certo? Outra questão. Muitas pessoas colocam uma rótula, digamos, no topo da fundação, pensando, isso aqui vai otimizar a estrutura. Não, não vai. Tá? A questão que eu tenho aqui é o seguinte. Nesse modelo aqui, ó, com a fundação engastada, o momento fletor máximo no pilar é 0,927. Correto? Então, esse é o momento fletor máximo. E na base, né, 0,729. Então, 0,729. No segundo modelo, o que aconteceu? O momento fletor aumentou. Estava em 0,927, foi para 0,934. Por quê? Porque eu rotulei um ponto, o monitor vai para outro ponto. Isso é uma questão. A outra questão é, se eu tenho uma estrutura com viga baldrame, a viga baldrame vai absorver os esforços. Ela vai engastar os pilares. Certo? Ela vai gerar um travamento engastado nos pilares. Então, se eu quisesse realmente que meu pilar não tivesse monitor na base, eu poderia? Até tem como. É muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar as minhas vigas baldrame. Funciona? É uma hipótese. Então, vamos calcular aqui novamente. Eu não quero monitor na base do meu pilar. Cálculo, esforço, o que aconteceu? Opa, agora não tem. Beleza, agora está melhor, tá? Otimizei a estrutura. Não. Tá? Por quê? Porque agora, apesar que deu uma redução no monitor aqui, tá? Até deu uma redução considerável, o que aconteceu? Que minha estaca está absorvendo monitores maiores ainda. Certo? Então, se você rotular a base do seu pilar, eliminar as vigas baldrame, para não mandar o monitor para o pilar não engastar de maneira nenhuma. Vai acontecer o quê? Agora foi para 0,284 aqui. Então aumentou mais ainda o monitor. Por quê? Porque é só essa estaca aqui que segura esse pilar aqui na posição.
correto? Então toda cortante agora está indo para esse pilar, não adiantou, certo? Então, pode até eliminar, estava em ponto 9 lá, foi para ponto 6, ok, mas estragou a nossa função. E outro problema, claro, né, que a deformada com certeza piorou muito, né? Aqui, ó, a deformada chegou a 5,95, né? Enquanto aqui na hipótese engastada estava em 3,2. E mesmo a hipótese com uma rótula simples, está similar. Então, ela ficou basicamente similar à hipótese com uma rótula simples, né? É um pouquinho maior, só que a estrutura fica, com a estaca muito mais armada, correto? Já com a baldame que a gente tinha aqui, a deformada estava muito mais controlada, estava em 4,9. Um pouco maior ainda, mas mais controlada, correto? Sabendo isso aqui, então, na hora de dimensionar, faça o modelo e analise toda a estrutura, não só o ponto que você está tentando otimizar. Porque analisar um ponto que está tentando otimizar vai piorar outros pontos. Tá? E lembrando, se você tem cortante, você tem momento. A única maneira de eliminar o momento é eliminando a cortante, a fonte do seu momento. Não só colocando uma rótula e achando que vai eliminar o momento, beleza? Então seria isso. Até a próxima.